Lucas, capítulo 14. Família é algo que a gente, depois de um tempo que os pais morrem, falecem, se partem, cada um vai para o seu canto e a vida corre, a vida é uma correria, e a gente acaba perdendo aquele contato que nós tínhamos no passado. E essa semana me veio uma saudade de uma irmã minha que mora lá em Araruama, tem muitos problemas de saúde, um coração muito frágil, e assim, quando eu tiver um tempinho, eu quero lá vê-la. Assim também como a irmã Márcia, Sônia, Cecília, meus sobrinhos e sobrinhas. Na verdade, o capítulo é 11, o versículo é 21. Capítulo 11 de Lucas, verso 21 até o verso 26. Este é um dos textos bíblicos. Eu não sei se os demais pastores vão concordar comigo, se alguém já pregou sobre esse texto. Mas esse é um dos textos bíblicos que dependendo do estilo do pregador, ele opte em não pregar. Porque esse texto, pouco proveito tem para um pregador que gosta de resposta rápida do público. O que é isso, pastor? Daquele pastor que é movido por glória a Deus da igreja. Aquele pastor que é movido de aplauso. Aquele pastor que é movido pela exaltação, exultação da igreja naquilo que ele está falando, que na verdade aquilo que nós estamos falando não é tão importante quanto aquilo que Deus põe no nosso coração para ser falado para a glória dele. Que às vezes a gente quer falar alguma coisa com o intuito de querer mostrar alguma coisa que a gente não é, mas quando na verdade esse texto nada tem de proveito para quem gosta disso, mas para a igreja são pérolas que eu queria que você guardasse no lugar mais especial do seu coração. Então nós vamos ler capítulo 11 de Lucas, verso 21 até o verso 26. E diz assim: quando o valente, bem armado, guarda a sua própria casa, ficam em segurança todos os seus bens. Sobrevindo, porém, um mais valente do que ele, vence-o, tira-lhe a armadura em que confiava e lhe divide os despojos. Quem é por mim ou quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Quando o espírito sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, e não achando, diz: voltarei para a minha casa de onde saí. E tendo voltado, a encontra varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. Leia comigo o restante. E o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, abençoa-nos nessa curta reflexão que está nos preparando para sentar à mesa contigo, em nome de Cristo. Amém. Ocupe o seu lugar. Se o Pedro puder me ajudar e gravar o que eu vou falar, ele vai conseguir fazer o que eu ia pedir a ele no início, mas acabei esquecendo. Eu vou dividir esse assunto em 4 temas, ou em 4 tópicos. Mas antes de dividir em 4 tópicos, vamos entender um pouquinho o que está acontecendo aqui, qual o significado dessas palavras, por que Jesus proferiu essas palavras enigmáticas, essas palavras que a gente olha assim, o que tem aqui que possa ser útil para a igreja do Senhor hoje. Jesus está numa situação em que ele expulsa um demônio. Ele está expelindo um demônio de um homem mudo, e esse homem é curado na presença de várias pessoas.
E as pessoas, ao verem, se admiram, as multidões estavam admiradas com aquele feito de Jesus. E as pessoas começaram a ficar falando: uau, esse aí realmente é o profeta que havia de vir. Porém, houve uma certa dissensão entre eles. Ora vista que eles já tinham presenciado algo que era irrefutável, ou seja, havia sido curado um homem mudo. Eles admitiam que havia uma cura, houve uma cura, alguém fora curado. Só que eles preferiram atribuir esta cura não ao Filho de Deus. Eles preferiram atribuir esta glória, esta cura, melhor dizendo, ao poder de Satanás. Ou seja, eles estavam atribuindo aquele feito a um acordo feito entre Cristo e Satanás. Ou seja, eles preferiram olhar para o milagre e dizer: não, ele não fez isso. Isso foi feito porque Satanás entrou num acordo com ele entrou num acordo com Satanás, e isso aconteceu. Até que Jesus tenta dizer para eles que não foi bem assim que aconteceu. E no versículo 17, ele percebe o coração deles, o espírito deles, e tenta convencê-los do contrário. E tenta dizer para eles: olha, se Satanás se dividir no seu reino, o reino dele também será dividido. Então não tem nada disso aqui. Olha o que diz o texto: se também Satanás, versículo 18, estiver dividido contra si mesmo, ele faz uma pergunta: como subsistirá o seu reino? Isto porque dizeis que eu expulso os demônios por Beelzebu. E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem expulsam os vossos filhos? Por isso eles mesmos serão os vossos juízes. Se porém eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, Jesus está dizendo: certamente eu sou o Filho de Deus, eu sou o enviado de Deus, e o reino de Deus está sobre vós. Bom, tendo procurado convencê-los de que de fato ele era o Filho de Deus, e que quem operou aquela maravilha foi o poder de Deus através do Filho de Deus, ele não conseguindo convencer, Jesus começa a ilustrar. Jesus começa a contar parábolas. Então, não está escrito que isto aqui é uma parábola, mas é possível que seja uma parábola, porque Jesus também falava muito por parábolas. E, sendo assim, nós temos aqui 4 tópicos extremamente importantes para que a gente possa pensar nessa noite. O primeiro desse tópico, dos temas que eu quero separar para pensar com os irmãos, é sobre a força do nosso adversário. Diga comigo: a força do nosso adversário. Você talvez não queira admiti-lo, talvez você não queira expor isso, porém, o próprio Jesus deixou isso registrado para o nosso conhecimento. Jesus deixou isso registrado para o nosso próprio ensino e para que a gente possa refletir sobre isso que eu falei para vocês. Porque quando a gente olha nessa primeira ilustração, nós vamos ver nas palavras de Jesus que elas foram proferidas a respeito dele, a respeito de Satanás, a respeito do nosso adversário e da força que ele ainda tem. Talvez você não queira também admitir, mas o próprio Cristo mostrou nesse texto que ele se refere ou profere as primeiras palavras desta ilustração, colocando Satanás como alguém que está inserido aqui, que tem força, que ainda tem força e que ainda tem poder. E nesta primeira ilustração, ele retrata Satanás em 3 aspectos. O primeiro deles, o próprio texto vai mostrar que ele é um valente. Diga comigo: ele é um valente. Quem chama ele de valente é o próprio Cristo. Quem profere palavras sobre Satanás é o próprio Jesus. Ele está dizendo: quando o valente. Aí a gente pensa o seguinte: o que tem a ver isso, pastor? É aquele que tem força. Jesus está querendo mostrar que o nosso adversário ainda tem força. E o poder do adversário, irmãos, infelizmente, foi comprovado quando ele obteve vitória sobre Adão e Eva. Foi comprovado quando ele conseguiu fazer com que aquele casal se rebelasse contra Deus, trazendo o pecado sobre o mundo.
E o poder de Satanás tende a aumentar. Ah, pastor, o que é isso? Ele não está sobre o estrado dos pés de Jesus? Ele não está sobre o domínio? Sim. Ninguém está falando que ele tem todo o poder, porque quem tem todo o poder é Jesus Cristo. Ele tem um poder moderado. Ele tem um poder sobre o governo de Deus. Ele tem um poder sobre a mão poderosa de Deus. Ele tem poder sobre a mão invisível de Deus. Ele tem um poder limitado. Ele só pode fazer aquilo que Deus o deixa fazer. Mais do que isso, ele não pode fazer nada. No entanto, o poder de Satanás tende a aumentar quando ele consegue vitória sobre a alma dos homens. Quando ele consegue a alma de um homem, ele aumenta o seu domínio e o seu poder sobre a terra. Ele consegue aumentar, e Jesus está dizendo que ele é um valente, e ele coloca o primeiro aspecto é que ele é valente, é que ele tem força, ele tem poder. O segundo aspecto é que este valente está bem armado. Versículo 21 ainda, Jesus vai dizer, quando o valente bem armado. Olhe para mim, uma das piores coisas para um crente é desprezar as armas de Satanás, é acreditar que isso tudo não passa de uma ideia dos neopentecostais, ou dos exagerados cristãos, ou daqueles que pensam em assustar as pessoas falando sobre tais coisas. Mas não, irmãos, o próprio Cristo está mostrando que este valente, ele tem armas, ele está bem armado, e uma das suas principais armas, ou as principais armas dele, são extremamente destruidoras, e a primeira delas é a mentira. A primeira arma que Satanás usa, que é extremamente destruidora, é a mentira. Conta-se uma história de um determinado pastor tradicional, que alguém acusou ele de adultério. Uma mulher foi ao pastor presidente dele e disse: este pastor é meu amante. Aquele grupo de pastores reuniu-se com o pastor acusado e expulsou da igreja e da denominação. Esse homem entrou em depressão e passou anos a fio escondido na sua fazenda, no seu sítio, na sua chácara. Anos se passaram, décadas se passaram. Um dia essa mulher se encontra com Jesus. Um dia essa mulher se converte e o Espírito Santo diz para ela assim: agora você vai voltar lá naquela igreja e você vai pedir perdão àqueles pastores, e você vai dizer para eles que você mentiu contra o meu servo. Aquela mulher voltou 10 anos depois e disse para os pastores: eu menti, aquele homem nunca foi o meu amante, eu nunca o vi em toda a minha vida, eu fui uma emissária do diabo aqui e vocês acreditaram na minha mentira. Anos depois, um grupo de pastores foi nesta fazenda visitar este pastor. Ele estava trabalhando na sua roça, trabalhando com os seus animais, e quando eles viram de longe, eles pediram perdão ao pastor e disseram para ele: volte. Ele disse: eu não tenho por que mais voltar. Meu ministério foi destruído no dia que vocês acreditaram mais numa verdade de uma mulher que vocês nunca viram do que num homem que esteve sempre ao lado de vocês. Vocês acreditaram no pai da mentira. A mentira é um poder que destrói a vida de uma pessoa, caso ela não tenha cuidado. A segunda arma de Satanás, deste bem armado, que está armado e é nociva, as armas dele são as armas dos falsos sinais, e o apóstolo Paulo vai escrevendo isso aos Tessalonicenses. Se você quiser, por favor, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 9. Eu pediria aos irmãos que pudessem apressar, para que a gente não possa demandar muito tempo, tá bom? Diz o texto de 2 Tessalonicenses capítulo 2,
2 Tessalonicenses 2, 9. Diz o texto: ora, o aparecimento do iníquo é segundo o quê? A eficácia de Satanás. Com o quê? Com o quê, irmãos? Com todo o poder e sinais, e mais o quê? E prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Jesus está dizendo, está mostrando, está pintando um quadro daquele que tem armas, que é o valente, e que tem a mentira como uma das suas armas, que tem os falsos sinais como uma das suas armas, e também oculta a verdade, para que os homens não vejam resplandecendo a glória do Filho neles, e o Deus desse século cega o entendimento de todos eles. O terceiro aspecto que Jesus retrata deste adversário é que ele atua no coração onde Deus não habita. Olha o que diz o texto, volte por gentileza a Lucas capítulo 11, versículo 21 ainda. O que diz o texto? Quando o valente, bem armado, guarda a sua própria casa, ficam em segurança todos os seus bens. O que ele está falando? Jesus está querendo mostrar aqui que este valente, com todas as suas armas, ele as dispõe para proteger e cercar todos que lhe pertencem. Então, irmãos, o terceiro aspecto, que ele age, ele atua no coração aonde Deus não habita. O coração que não é habitado por Deus é a habitação do diabo. Eu disse no início que esta não é uma mensagem que alguns pregadores que gostam de respostas rápidas gostam de pregar, porque é uma mensagem para a gente pensar, é uma mensagem para a gente refletir, para a gente conhecer de verdade a quem nós estamos servindo e a quem nós estamos tendo que vigiar. Como o bispo Rubem hoje de manhã lá de cima, glorifiquei a Deus pelo teor da sua mensagem, dizendo: vigiai, tenham cuidado. Hoje de manhã o teor da mensagem foi essa. Ele atua, portanto, irmãos, aonde Deus não habita. Ele atua no coração de homens e mulheres, de pessoas aonde Deus não está ali. Deixa eu lhe falar, o coração de um homem sem Deus é a habitação predileta de Satanás, porque todas as suas capacidades servem a ele e fazem a vontade dele. É exatamente aquilo que o apóstolo Paulo escreveu em Efésios capítulo 2, versículo 2. Ele, o próprio Satanás, é o espírito que atua nos filhos da desobediência. É o espírito que agita ou atua nos filhos da desobediência, daqueles que ainda não deixaram o seu coração ou não entregaram o seu coração ainda para Cristo. O próprio Satanás é esse espírito que atua no coração desses homens, que atua ainda no coração dessas pessoas. Jesus compara o coração de um homem como uma propriedade de Satanás, enquanto este homem permanece morto nos seus delitos e nos seus pecados. Enquanto o homem não abre o seu coração e faz dele a morada, a habitação de Cristo, este homem é propriedade do mal. Ele ainda, Jesus compara como um bem de Satanás. Ele compara dizendo: olha, ele bem armado, ele guarda a sua própria casa para ficar em segurança os que pertencem a ele. Jesus está dando a ênfase aqui a quem nós devemos ter todo o cuidado e toda a atenção, porque ele ainda tem poder, ele ainda tem força. Mas esse segundo momento Jesus vai explicar para a gente melhor. Mas antes de qualquer coisa, guarde o que eu vou te falar e veja se é isso que não tem acontecido nos nossos dias. A insensibilidade, a negligência e a indiferença em relações às coisas, ou em relação às coisas espirituais, ou seja, as coisas de Deus, é um dos piores sintomas de que o maligno está reinando na alma de uma pessoa.
Perceba se não é isso. Uma pessoa indiferente às coisas de Deus, uma pessoa indiferente às coisas espirituais, uma pessoa que ela simplesmente é negligente às coisas de Deus. Um coração assim é tudo que o diabo mais quer, é tudo que o inimigo mais quer, que são os sintomas que ele mais quer que essa pessoa tenha na sua vida, para comprovar que aquela pessoa é uma propriedade dele, é um bem somente dele. Nessa segunda ilustração, Jesus vai falar dele próprio e vai dizer o seguinte no versículo 2, vamos ler juntos? Sobrevindo, porém, verso 22, leia. Sobrevindo, porém, o mais valente do que ele, bem forte, leia, vence-o, tira-lhe a armadura em que confiava e faz o quê? E dividindo o despojo. Jesus está falando dele próprio. Ele fala: Satanás é valente, bem armado, e que guarda e que atua no coração de quem não deixa Deus habitar. Porém, sobrevindo o maior, sobrevindo o mais valente, sobrevindo o mais poderoso, sobrevindo aquele que pisou na cabeça da serpente, sobrevindo aquele que subiu numa cruz e todos pensaram que era o fim, mas era o início de toda a glória e de todo o poder, onde Satanás não pode mais e não tem mais poder contra a vida de um cristão, de tirar-lhe a vida sem que Deus assim o permita, sobrevindo, porém o mais valente vence-o. Jesus está falando dele próprio, ele está dando ênfase a ele próprio. O que Jesus quis mostrar, irmãos, foi que embora Satanás tenha algum poder, esteja bem armado e que atua ferozmente contra toda a criação, diga comigo, Jesus é maior. Diga comigo, Jesus é maior. Ele está dizendo isso para um grupo de pessoas que viram ele fazendo um grande milagre e que estava atribuindo aquele milagre a uma comunhão, a um acordo entre Jesus e Satanás. Ele expulsa esse demônio, ele faz esse milagre pelo poder de Beelzebu, e Jesus: não, eu não fiz isso. Se Satanás fizesse isso, o reino dele estava dividido, e se ele fizesse isso, quem expulsaria? Mas se eu expulso esse demônio pelo dedo de Deus, vos é agora anunciado o reino dos céus. Então ele começa a falar de Satanás, mas ele quis dizer o seguinte: sobrevindo o maior que sou eu, sobrevindo o maior do que ele, mais valente, ele vence-o e arranca toda a sua armadura e tira, sabe de quê? O despojo. Sabe o que Jesus está dizendo? Ele vai lá, ele vai nas mais profundezas do inferno e tira o cativo do cativeiro. Ele destrói o poder do mal. Ele está dizendo: eu sou o único que posso vencer esse valente. Eu sou o único que tenho poder para destruir as obras de Satanás. A terceira ilustração que Jesus vai fazer nesse texto é um alerta quanto ao perigo da neutralidade. O que isso quer dizer? Jesus está diante de um grupo de pessoas que estavam atribuindo que ele estava mancomunado ou aliançado com Satanás para fazer aquele milagre. Alguns, porém, diziam: ele expele pelo espírito de Beelzebu, enquanto outros estavam pedindo um sinal do céu. É possível que houvesse outros que estavam dizendo assim: glória a Deus, mas vou falar baixinho, porque senão os religiosos vão me ouvir. Glória a Deus, eu sei que ele é o Filho de Deus, mas ninguém pode saber disso. Jesus está chamando a atenção aqui agora, no verso 23, que está escrito: quem não é por mim, é contra mim, e quem comigo não ajunta. O que Jesus está dizendo aqui e quer nos ensinar? Que existe um enorme perigo em nos colocarmos neutros. Pastor, eu sou cristão, mas eu não sou extremo. Pastor, eu sou cristão, mas eu sou aquele cristão político. Eu prefiro abaixar a minha cabeça
para as coisas erradas e não entrar em conflito, em confronto, do que de repente expor a minha opinião e causar algum tipo de problema relacional. Jesus está dando um alerta, irmãos, quanto ao perigo da neutralidade. Esse alerta deixado pelo Senhor fala do perigo de um cristianismo fácil e isento de uma decisão firme, isento de um posicionamento veemente. Jesus estava confrontando aqueles que em parte criam nele e em parte não queriam contrariar os religiosos. Jesus está dizendo para eles: olha, vocês estão ao mesmo tempo que confiando que eu sou o Filho de Deus, mas ao mesmo tempo vocês estão com medo de contrariar os religiosos. Olha, quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta espalha. O que me vem aqui é a ilustração de um homem em cima do muro. É aquela historinha mais antiga que nós conhecemos, em que um homem caminhava em cima do muro, e do lado direito tinha os filhos de Deus e do lado esquerdo tinha os filhos do diabo. E todos os dias, nas mesmas horas, os filhos de Deus diziam para aquele jovem: sai daí, desce para cá. E aquele jovem continuava andando em cima do muro, o tempo todo em cima do muro, e os filhos de Deus dizendo: desce para cá, sai daí. E aquele jovem nervoso olhou para os filhos do diabo e perguntou: por que eles me pedem para descer e vocês nunca me pedem? Ao que os filhos do diabo responderam: porque quem está em cima do muro já está do nosso lado. Quem está em cima do muro não está nem lá nem cá, está logo, já está aqui. Não está nem em cima do muro e nem do lado deles, já está do nosso lado. A neutralidade, irmãos, é um perigo enorme para a nossa vida. E Jesus confronta aqueles que estavam crendo em parte, mas em parte não queriam contrariar os religiosos. A indecisão quanto a viver e ter só a Cristo como seu Senhor paralisa a alma de uma pessoa, irmãos. Paralisa e deixa essa alma inerte, completamente inerte. Nada é tão ofensivo a Cristo quanto a uma vida neutra, que não toma partido nos assuntos principalmente espirituais. Nada é tão ofensivo a Cristo quanto o querer estar em harmonia com todos os lados. Nada é tão ofensivo a Cristo quanto a uma pessoa que diz: eu não tomo partido de ninguém. Eu vejo que é bom, eu falo que é bom. Se eu vejo que é errado, eu falo que também está bom. Eu nunca tomo partido de nada. Eu sempre estou para o lado da força, para o lado que está todo mundo dando certo, eu estou lá. Jesus está condenando, está dizendo: quem não é por mim, é contra mim. Tenha cuidado. Sai de cima do muro. Ou você é crente, ou você não é crente. Ou você crer que a vida acontece na concepção, ou você apoia o aborto. Nós precisamos entender que a nossa palavra tem que ser sim, sim, não, não. O que passar disso é procedência do diabo. Jesus está dizendo: quem não é por mim, está literalmente dizendo que não é comigo, que está contra mim. Nada é tão ofensivo a Cristo, vou dizer isso novamente, quanto o querer estar em harmonia com todos os lados e não expor o caráter do cristianismo verdadeiro. Nada é tão ofensivo a Cristo. E nessa última ilustração, Jesus fala do perigo do cristianismo formal sem transformação. Versículo 24, leia novamente, por favor. Quando o espírito imundo sai do homem, leia com cuidado, anda por lugares áridos, procurando repouso, e não o achando, diz: voltarei para minha casa de onde saí. E tendo voltado, a encontra o quê? Varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado deste homem se torna pior do que o primeiro. Jesus está dando um alerta, não só para o perigo de sermos neutros, de estarmos em cima do muro,
de queremos andar em harmonia, de mãos dadas com todos os lados. Não importa se ele está certo, se ele está errado, eu estou do lado dos dois. Eu estou apoiando tudo. Não, irmãos. O cristão precisa ter a sua posição, revelar o seu caráter de cristão, mesmo que para isso você desagrade alguém. E nessa última ilustração ele está condenando, ou está chamando a atenção para o perigo de um cristianismo formal sem transformação. E ele explica isso através de uma outra ilustração, de um homem que tinha um espírito maligno. Talvez possa ter sido até este mesmo homem que ele refere aqui, se refere no versículo 14. Ele usa uma ilustração para dizer o seguinte: este homem, o demônio saiu da sua vida, Jesus o expulsou, mas esse espírito, ele está, segundo o texto, ele sai e anda por lugares áridos, procurando um lugar para repousar, procurando um lugar para habitar. E o que Jesus está alertando? Jesus alerta sobre esse perigo, irmãos, utilizando a figura de uma pessoa de quem os demônios foram expulsos, mas em cujo coração o Espírito Santo ainda não entrou. O que Jesus está querendo nos ensinar hoje, através desse texto? De que nada serve uma casa aonde Satanás um dia habitou e foi expulso. Jesus entrou, aquele lugar ficou novo, ficou limpo, só que inabitado. Jesus está comparando este homem a um homem que a obra de Cristo foi realizada na sua vida. Todo o mal que havia no coração daquele homem fora tirado, só que ele não colocou nada dentro dessa casa, que é o seu coração. Ela continuou vazia. E a Bíblia vai dizer que este espírito, ele voltou com mais 7. Jesus ilustra essa situação arriscada, irmãos, de um homem que foi perdoado, mas não se entregou completamente a Cristo. Seu coração foi liberto, seu coração foi limpo do antigo domínio, mas continua ainda com o coração desocupado, um coração inabitado. O que é isso, pastor? Uma pessoa que acredita que ela, ouvindo a palavra de Deus, ela se converte a Cristo, ela foi perdoada dos seus pecados, mas ela é incapaz de meditar na palavra de Deus. Ela é incapaz de buscar uma relação de intimidade com Cristo. Ela é incapaz de buscar uma relação de comunhão espiritual, de oração com Cristo, de se consagrar, de encher o lugar que outrora estava cheio de demônios, agora está cheio de Deus, ou é para estar cheio de Deus. Ela é incapaz de encher e o coração dela fica inabitado. Jesus mostra que essa condição é a mais perigosa que um indivíduo enfrenta. Jesus descreve o espírito imundo andando por lugares áridos. Jesus descreve o espírito imundo procurando repouso. Descreve o espírito imundo planejando retomar ao lugar onde anteriormente habitava. Jesus descreve esse espírito encontrando um lugar arrumado para a sua volta. E ainda descreve esse espírito retornando ao lugar, trazendo consigo outros 7 espíritos, fazendo desse lugar novamente a sua habitação. E por fim, ele descreve que o estado atual desse indivíduo como sendo pior do que o primeiro. Acho que tem um grilo no meio da igreja. Quero descobrir onde ele está. Muita gente dormindo, que coisa boa tirar um cochilo. Mas eu espero que você pense sobre a gravidade do que Jesus está alertando a todos nós aqui. Não existe, irmão, segurança alguma para aqueles que se declaram cristãos, a menos que o Espírito Santo habite em seu coração. Não existe. Pastor, mas eu me batizei. Seu coração está cheio. Seu coração é habitado por Jesus. Seu coração está impregnado da palavra de Deus.
Seu coração está em chamas de oração? Seu coração te impõe, te induz, te conduz a uma vida de santidade? Ou ele te conduz só para as coisas ilícitas? A menos que o nosso coração não esteja cheio do Espírito Santo, nossa casa continua vazia, esperando alguém para nela habitar. A menos que o Espírito Santo, depois uma vez a obra de Cristo foi feita, agora eu encho esta casa minha da presença de Cristo, este pode rodar, pode ficar procurando lugar para habitar, porque na minha vida ele não toca nunca mais, porque quando ele, já dizia o Lázaro, o falecido Lázaro cantou, quando o diabo bate na porta, quem atende é Jesus de Nazaré. Porque quando a gente tem um coração habitado por Jesus, não tem lugar mais para absolutamente ninguém entrar, só Cristo. A menos que a gente ocupe esse lugar cheio e deixe ele cheio do Espírito Santo, cheio da palavra de Deus, cheio da comunhão com Deus, a menos que isso aconteça, nossa casa está vazia, esperando alguém para habitar. Está vazia. O que precisa acontecer não é só expulsar o mal da casa, mas fazê-la habitação de Cristo pela fé. Como é que eu finalizo isso? Com 4 conselhos. Primeiro conselho que eu deixo para os irmãos amados aqui nessa noite: não despreze o poder e nem as armas do nosso adversário. Diga comigo, por favor: não despreze o poder e nem as armas de Satanás. Esse é o primeiro conselho que eu quero te deixar. Jesus disse, ele é valente. O segundo conselho que eu quero deixar para todos nós aqui: revista-se daquele que é mais valente. Diga comigo: eu vou me revestir daquele que é mais valente. Eu vou me revestir de Cristo. Eu preciso me revestir de Cristo. Terceiro conselho: desce do muro. Diga para alguém que está do teu lado. Não, diga não. Diga, vamos descer do muro. Para você, meu irmão, que está em cima do muro, desce do muro, é muito perigoso. E por fim, último conselho: nunca deixe a sua casa vazia, a menos que você tenha um sistema de segurança muito bom e que mesmo assim se torne ineficaz nos dias de hoje. Nunca deixe a sua casa vazia, porque isso pode ser um convite para qualquer um entrar e habitar. Deixa esse conselho para os irmãos. Eu deixo esse alerta que Jesus, nesse texto tão enigmático, deixou aqui, trazendo a realidade do mundo espiritual que nós vivemos, que às vezes a gente não percebe. Parece que a gente está andando num parque de diversões, olhando para as luzes, como crianças encantadas, cantando a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele a honra, quando a gente põe o pé lá do lado de fora. Quando a gente amanhã nossos filhos vão para as universidades, nossos filhos vão para os cursos, nossos filhos vão para a escola, o valente está esperando eles, bem armados. Aí a gente fala: Senhor, o mais valente vai diante deles. Mas nada adianta se o nosso coração não for habitado por Ele. Que Deus nos abençoe. Feche seus olhos. Curve sua cabeça. Os músicos, por favor. Nosso Deus e Pai, prepara o nosso coração para recebermos agora, nesse momento, os elementos sagrados, Senhor. Depois de nos alimentarmos com a Sua palavra, nós queremos agora reafirmar através dos elementos a nossa comunhão contigo e pedir ao Senhor que nos encha cada dia mais. Queremos que o Senhor habite cada vez mais em nosso ser, que o Senhor ocupe todos os espaços do nosso coração, para que nada e nem ninguém
possa querer ocupar o espaço que só pertence a Ti, Jesus. Prepara os nossos corações, em o nome de Cristo. Amém e amém. Os irmãos que vão me